Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Estamos iniciando hoje a correção do simulado número 8 do nosso projeto de Olho no Unificado para você que se prepara para o concurso unificado da Justiça Eleitoral para o cargo de técnico. Lembrando que no site eleitoralcombruno.com.br tem dois projetos, um para técnico e outro para analista. A diferença são as disciplinas. No de analista nós temos outras disciplinas da área do direito. Então, nesse de técnico, são 15 questões, constitucional, administrativo e eleitoral. Hoje, o nosso simulado trata em constitucional sobre o tema partidos políticos, direito administrativo, a nova lei de licitações, a 14.133, e em direito eleitoral, o tema sistemas eleitorais. Beleza? Bora então começar com direito constitucional. Você que está assistindo pelo YouTube, você vai assistir apenas a correção de algumas questões. Para a correção de todo o simulado, obviamente, tem que adquirir o curso completo no site. Ok? Me sigam também no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Bora para a primeira questão de hoje em direito constitucional, tema partidos políticos. Bora lá? Vou maximizar a tela aqui. Primeira questão. Em conformidade com a Constituição Federal, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, é livre a criação, letra A, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, observando-se, dentre outros preceitos, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes. Letra B, bem como a extinção dos partidos políticos, vedadas a sua fusão e incorporação, observando-se, dentre outros preceitos, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes. Letra C, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos, observando-se, dentre outros preceitos, a permissão de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Letra D, é livre a criação, bem como a extinção dos partidos políticos, vedadas a sua fusão e incorporação, observando-se, dentre outros preceitos, a permissão de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Letra E, é livre a criação, fusão e extinção de partidos políticos, vedada a sua incorporação, observando-se, dentre outros preceitos, a permissão de recebimento de recursos de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Uma questão interessante para revisarmos o artigo 17 da Constituição, para revisarmos o princípio da liberdade partidária, que prevê a possibilidade, a liberdade desses partidos serem criados, fundirem uns com os outros, um partido incorporar o outro, até mesmo a própria extinção de partidos políticos, diz o artigo 17 da Constituição. Nós temos que resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observar alguns preceitos. Quais são eles? Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou estar subordinado a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Voltando à questão, a única alternativa que possibilita essa leitura do artigo 17 é a letra A. Bom, por que eu não posso a letra B? Porque a letra B diz que é vedada a fusão e incorporação de partidos. A gente viu que, pelo contrário, é permitido. A letra C diz que é permitido recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros. Nós sabemos que isso não pode. A letra D diz também, novamente,
que é vedada a incorporação, a fusão de partidos políticos. A letra E diz que é livre a criação, fusão e extinção, mas vedada a incorporação, que está errado, né? Então a fusão, a incorporação, tudo é permitido. A letra A está correta, conforme o artigo 17 da Constituição. E aí, acertaram a primeira questão? Podemos avançar? Bora para a segunda. A Defensoria Pública foi convidada para participar de uma atividade de educação em direitos para lideranças comunitárias sobre financiamento público de campanhas eleitorais. Nessa oportunidade, a defensora pública deverá explicar sobre a regulamentação constitucional acerca da aplicação de recursos do fundo partidário pelos partidos políticos, os quais, letra A, deverão aplicar no mínimo 10% de recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com interesses suprapartidários. Ora, o mínimo que deve ser observado é 5% e não 10% de recursos do fundo partidário nessa criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com interesses não supra, mas sim intrapartidários. Certo? Letra A, artigo número 17, parágrafo 7º da Constituição Federal. Letra B, veja, terão computados para fins de distribuição de recursos do fundo partidário o número de deputados e senadores eleitos que mudarem de partido político motivados pelo não preenchimento, pelo partido pelos quais foram candidatos, dos requisitos necessários para acesso aos recursos do referido fundo. Ora, o artigo 17 da Constituição Federal, parágrafo 5º, prevê que ao eleito por partido que não preenche requisitos previstos, é assegurado o mandato, então assegura a ele o mandato e faculta a filiação sem perder o mandato a outro partido. Mas essa outra filiação, atenção, essa outra filiação, ela não é considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário, nem tampouco acesso gratuito ao tempo, ao rádio e televisão. Ok? Então não é considerada essa mudança para o outro partido. Mesmo ele não perdendo o mandato, não assegura ali a distribuição de recursos do fundo partidário por conta dessa nova filiação. Ok? Então, letra B, falsa também. Letra C. Terão direito a tais recursos se obtiverem nas eleições para o Congresso Nacional no mínimo 5% de votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Ora, esse requisito, que é gradativo, preenchido de forma total em 2030, nas eleições de 2030, são os seguintes. Então nós temos que os partidos que alternativamente obtiverem na eleição para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% de votos válidos, ok? Distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ok? Letra C, incorreta, porque viola o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Letra D, deverão aplicar pelo menos 30% da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais de mulheres, proporcionalmente ao número de candidatas, devendo sua distribuição ser realizada conforme órgãos de direção e normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. A letra D
vai ser aqui para nós o gabarito da questão. É uma das novidades, né, em relação ao fundo partidário, dessa garantia a candidatas nas eleições, e esse mínimo é de 30%. Certo? Então, letra D, gabarito, artigo 17, parágrafo 8º da Constituição Federal. Letra E, deverão eleger ao menos 15 deputados federais e representação por deputados estaduais nas assembleias legislativas em 1/3 das unidades da federação. Dos critérios alternativos, um deles nós citamos, aqueles que estão aqui na letra C, a gente até corrigiu. O outro critério é terem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, e não representação por deputados estaduais nas assembleias legislativas. Nada disso. Artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Letra E, incorreta. O gabarito aqui ficou sendo qual letra? D. Tá bom? Questão relativamente difícil. Muitos conceitos novos aqui que apareceram nessa questão da Banca Fundação Carlos Chagas. Próxima questão, a questão agora número 3. Uma questão da Banca Fundação Carlos Chagas, conta aqui uma historinha, muito cuidado. João foi eleito deputado federal pelo partido político Alfa. Logo após a diplomação, tomou conhecimento de que o referido partido não tinha preenchido os requisitos estabelecidos para o recebimento de recursos do fundo partidário e para acesso gratuito ao rádio e TV. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, como João foi eleito em uma eleição proporcional, o seu mandato pertence ao partido político. Logo, não pode se filiar a outro partido sem que haja perda do mandato. B. João tem a obrigação de se filiar, sem perda do mandato, a partido que tenha preenchido os requisitos exigidos, sendo essa filiação considerada para o recebimento de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão. Letra C. João tem a faculdade de se filiar sem perda do mandato a partido que tenha preenchido os requisitos exigidos, não sendo essa filiação considerada para o recebimento de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e TV. Letra D. João tem a obrigação de se filiar sem perda do mandato a partido que tenha preenchido os requisitos exigidos, não sendo essa filiação considerada para o recebimento de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e TV. Letra E. João tem a faculdade de se filiar a qualquer partido político, passando a ocupar uma das cadeiras obtidas pelo novo partido, sendo essa filiação considerada para o recebimento de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ora, quando alguém que é eleito pelo sistema proporcional muda de partido, essa é causa de perda de mandato, se não é uma justa causa. O mandato pertence ao partido político. Só que nós temos uma novidade. Se a motivação dessa mudança se dá porque o partido anterior não atingiu requisitos estabelecidos, ou seja, vai ter menos dinheiro que vai chegar no partido político, né? Diminui ali a questão do acesso ao rádio e televisão. Esse candidato, esse eleito por esse partido que não preencheu os requisitos constitucionais, ele pode mudar de partido para que ele tenha ali esse acesso a esses recursos, acesso ao rádio e televisão, né, sem perder o mandato. É como se essa justificativa ela fosse uma justificativa plausível para que não houvesse a perda do mandato. Certo? Esse entendimento, pessoal, está previsto no artigo 17, parágrafo 5º da Constituição. Analisando as alternativas aqui, a gente chega a uma conclusão. Qual conclusão que nós chegamos? Que a letra C é o gabarito, quando ela afirma que João
tem a faculdade de se filiar sem perda do mandato, a partido que tenha preenchido os requisitos exigidos, não sendo, olha só, outra informação útil, não sendo essa filiação considerada para recebimento de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV. Ok? Letra C é o nosso gabarito. Maravilha? Podemos avançar? Questão número 4. Os critérios de cálculo